Você faz isso? Recebe uma mensagem e pronto, sua cabeça já começa. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz algo de errado? Vai que, e se, antes da conversa acontecer, você já viveu a conversa inteira? Antes do exame ficar pronto, você já recebeu o resultado. Antes da resposta chegar, você já decidiu que deu errado. Percebe? Você prevê tudo. E talvez você chame isso de prudência. Não, eu só gosto de estar preparada. Eu também já ouvi isso muitas vezes. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que muda completamente a forma de enxergar esse comportamento. Você não está se preparando. Você está ensinando o seu cérebro a esperar que alguma coisa ruim aconteça. E isso parece pequeno, mas não é. Porque toda vez que você cria um filme na sua cabeça, o seu corpo não sabe que é um filme. Ele reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. E aí seu coração acelera, a respiração muda, seu estômago aperta, você perde o sono. E tudo isso por causa de uma história que ainda nem existe. Outro dia isso aconteceu com a Helena. Ela recebeu uma mensagem do chefe, só isso. A mensagem era a seguinte: Helena, amanhã precisamos conversar. Mais nada. Não tinha bronca, nem explicação, não tinha contexto. Mas bastou aquela frase. E aí ela passou a noite inteirinha montando cenários. Será que vou perder o emprego? Será que fiz alguma coisa de errado? Será que decepcionei alguém? Ela tentou assistir televisão, não conseguia prestar atenção. Foi jantar, nem percebeu o gosto da comida. Deitou, virou para um lado, para o outro, dormiu super mal e no dia seguinte entrou na sala do chefe já derrotada, acabada. E sabe o que ele queria? Convidá-la para assumir um novo projeto. Na volta para casa, ela ficou em silêncio, porque percebeu uma coisa que nunca tinha pensado. Ela não estava sofrendo pelo que aconteceu. Ela estava sofrendo pelo que imaginou. E eu tenho a impressão de que você faz isso também. O exame ainda nem saiu, mas você já está pensando no tratamento. Seu filho demora um pouco mais para responder e sua cabeça já criou uma tragédia. Alguém fala: depois preciso conversar com você, tá? E pronto. O resto da conversa acontece sozinho dentro da sua cabeça. Me responde uma coisa: quantas dessas histórias que você criou nos últimos meses realmente aconteceram exatamente daquele jeito? Pensa nisso, porque talvez você esteja gastando muito mais energia tentando sobreviver ao futuro do que vivendo o presente. E é exatamente aí que a escassez começa. Quero comentar com você uma coisa curiosa sobre o cérebro. Ele não fica perguntando o tempo inteiro o que é real e o que é imaginação. Ele pergunta outra coisa: no que ela está prestando atenção. Pensa comigo. Se todos os dias você imagina que alguma coisa ruim pode acontecer, o que o cérebro aprende? Que alguma coisa ruim está sempre por perto. É como se você colocasse um óculos e depois de um tempo você esquece que está usando. Você olha para o mundo achando que ele realmente é daquele jeito. Com a escassez acontece a mesma coisa. Você começa a procurar sinais. Uma mensagem demorou um pouco mais. Tem alguma coisa errada.
Alguém respondeu diferente. Será que eu fiz alguma coisa? O filho saiu e ainda não respondeu. Será que aconteceu um acidente? Percebe uma coisa? O problema não é o pensamento, é a velocidade com que você acredita nele. Ele aparece e você já trata como verdade. Outro dia, uma paciente me disse uma frase que ficou na minha cabeça. Ela falou o seguinte: Rose, eu prefiro imaginar o pior, porque se acontecer, eu já estou preparada. Na hora eu perguntei: preparada ou cansada? Ela ficou em silêncio, porque na verdade ela nunca chegava preparada. Ela chegava esgotada, sofria muito antes, sofria durante e às vezes sofria até depois. Tudo isso por situações que nem sempre aconteciam. É como assistir ao mesmo filme várias vezes. Você já sabe o final. Chora, fica angustiada, o coração acelera. Só que no dia seguinte descobre que aquele filme nem entrou em cartaz. Era só um trailer que a sua mente criou. E sabe o que mais me chama a atenção? Quase ninguém percebe que faz isso. A pessoa acha que está sendo responsável, sendo madura, que está pensando em todas as possibilidades. Mas existe uma diferença enorme entre prever um problema e morar dentro dele. Porque uma coisa é pensar. Se isso acontecer, eu resolvo. Outra completamente diferente é passar 3 dias vivendo uma tragédia que talvez nunca exista. E isso vai mudando a forma como você enxerga a vida. Sem perceber, você começa a confiar mais nas histórias da sua cabeça do que na realidade. A realidade mostra uma mensagem, a sua mente escreve o restante. A realidade mostra um silêncio, a sua mente transforma em rejeição. A realidade mostra uma mudança de planos e a sua mente chama de fracasso. Você percebe como ela sempre completa a história e quase sempre com o pior final possível. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que a sua cabeça previu uma coisa maravilhosa? Que alguém ia te ligar com uma boa notícia? Que aquele projeto ia dar certo? Que aquela conversa ia terminar melhor do que começou? Normalmente ela não faz isso. Ela ensaia tragédias. E quanto mais você ensaia, mais naturais elas ficam. É aí que a escassez deixa de ser uma falta de dinheiro e se transforma numa forma de olhar para o mundo. E quando isso acontece, você já não reage ao que está vivendo. Você reage ao que imagina que pode vir a acontecer. E isso muda completamente a forma como você acorda, como você trabalha, como ama e até como descansa. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? É que com o tempo você nem percebe mais que está esperando o pior. Você chama isso de realidade. Você diz: eu sou pé no chão, prefiro não criar expectativas. Só estou sendo realista. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você imaginou que alguma coisa ia dar muito certo? Não estou falando de desejar, eu estou falando de acreditar, porque existe uma diferença. Quem vive esperando o pior quase nunca consegue aproveitar o melhor. Recebe uma oportunidade e já pensa no que pode dar errado. Conhece uma pessoa incrível e já imagina a decepção. O relacionamento começa bem,
e a cabeça pergunta: quanto tempo isso vai durar? Você consegue perceber? Nem a felicidade consegue entrar inteira. Ela sempre entra acompanhada de um medo. Outro dia eu estava pensando nisso. Imagina uma mulher caminhando por uma estrada. Na mochila dela não tem roupa, não tem comida. Ela carrega cenários, um monte deles. E se eu perder o emprego? E se o meu filho adoecer? E se meu casamento acabar? E se eu não conseguir pagar as contas? Ela anda quilômetros carregando coisas que nunca aconteceram. Não é estranho? O corpo cansa do mesmo jeito, mesmo que o peso seja imaginário. E talvez seja por isso que tanta gente acorda cansada. Não porque trabalhou demais, mas porque passou a noite inteira tentando controlar um amanhã que ainda nem chegou. A escassez faz exatamente isso. Ela rouba uma coisa muito preciosa, a capacidade de estar onde a vida está acontecendo. Enquanto você toma café, sua cabeça está na reunião de amanhã. Enquanto conversa com alguém, já está pensando na resposta que ainda nem recebeu. Enquanto brinca com seu filho, uma parte de você já está imaginando um problema da semana que vem. E o presente vai passando, sem fazer barulho. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos e nunca esqueci. Quem vive no futuro perde o único lugar onde a vida acontece. O presente. É nele que os seus filhos crescem. É nele que alguém diz que ama você. É nele que uma oportunidade aparece, um abraço acontece. Mas quando a cabeça mora no amanhã, essas coisas passam quase despercebidas. Porque você está ocupada demais tentando impedir uma dor que talvez nunca venha. E sabe o que mais me entristece? É que quase sempre essa estratégia nasce de uma boa intenção. Você não faz isso porque gosta de sofrer, porque quer sofrer. Você faz isso em algum momento da vida que acreditou que prever a dor faria doer menos. Só que não faz, faz doer muito mais. Porque você sofre antes. Às vezes sofre durante e muitas vezes sofre por coisas que nunca aconteceram. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Não responde para mim, eu quero que você responda para você. Quanto da sua energia hoje está sendo usada para viver e quanto está sendo usada para tentar impedir um futuro que só existe na sua cabeça? Porque se a resposta incomodar, talvez seja justamente aí que a sua regeneração começa. Eu acho que existe um erro que quase todo mundo comete, e sinceramente, eu também já cometi várias vezes. Crescemos acreditando que pensar uma coisa é quase a mesma coisa que ela ser de verdade, mas não é. Pensa comigo. Se eu perguntar agora que horas são, você responde, porque isso é um fato. Agora, se eu perguntar o que vai acontecer na sua vida daqui a 6 meses, você não sabe, ninguém sabe. Mesmo assim, a sua cabeça responde e cria uma grande história. E o problema não é criar histórias. O problema é que você acredita nelas muito rápido. Você nem percebe quando acontece. O pensamento aparece e 2 segundos depois já virou uma certeza. E aí vem aqueles pensamentos: vai dar errado, ela está brava comigo, não vou conseguir, isso não é para mim. Repara numa coisa, nenhuma dessas frases começa com eu tenho um fato. Elas começam com uma interpretação.
E interpretação não é realidade, é hipótese. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: a mente é uma excelente criadora de histórias, mas uma péssima fonte de provas. Guarda isso, porque pode parecer simples, mas muda muita coisa. A Helena começou a fazer uma experiência. Toda vez que a cabeça dizia vai dar errado, ela respondia pode ser. Quando a mente dizia ela deve estar chateada comigo, a Helena respondia pode ser ou não pode ser. Você percebe o que aconteceu? Ela não brigou com a mente, ela não tentou pensar positivo, ela só parou de tratar uma hipótese como se fosse um fato. E isso foi mudando a vida dela aos poucos. Porque quando você para de acreditar automaticamente em tudo que pensa, surge um espaço. E é nesse espaço que você começa a escolher. Escolhe esperar, escolhe perguntar, escolhe respirar. Escolhe viver o que está acontecendo e não aquilo que a sua cabeça inventou. Quero te fazer um convite. Não é um exercício difícil. Na verdade, é quase um teste. Durante essa semana, toda vez que a sua cabeça começar uma frase com e se, não termine a história. Só faça uma pergunta: isso aconteceu ou eu estou imaginando? Só isso. Não tenta convencer a sua mente. Não tenta expulsar o pensamento. Eu quero só que você lembre que ela ainda não virou realidade. Porque existe uma liberdade muito grande quando você percebe que nem tudo que passa pela sua cabeça merece um lugar na sua vida. E eu acho que essa é uma das maiores formas de abundância. Não é pensar positivo, é parar de entregar o volante da sua vida para pensamentos que nunca pediram permissão para entrar. Agora eu quero te mostrar o que começa a acontecer quando você deixa de viver esperando o pior e começa finalmente a confiar na própria capacidade de lidar com a vida. Tem uma pergunta que eu queria deixar com você. Espero que ela fique na sua cabeça por alguns dias. Quando foi que você decidiu que precisava prever o futuro para se sentir segura? Porque, se formos honestas, isso nunca funcionou. Você tentou antecipar, controlar. É uma tentativa de imaginar todos os cenários. E mesmo assim a vida continuou surpreendendo você. Às vezes, para pior, mas muitas vezes para melhor. E é curioso como raramente você ensaia as coisas boas. Ninguém fica pensando, vai que amanhã acontece uma oportunidade incrível. Vai que aquela conversa termina melhor do que eu imagino. Vai que eu descubro uma força em mim que ainda nem conheço. A nossa cabeça parece ter vergonha de imaginar finais felizes, mas adora ensaiar tragédias. A Helena percebeu isso num dia muito comum. Ela estava voltando para casa depois do trabalho, parou no trânsito e começou a fazer uma conta. Quantas noites ela tinha perdido imaginando coisas que nunca aconteceram? Quantos finais ela escreveu que a vida nunca confirmou? Ela riu sozinha, não porque era engraçado, mas porque pela primeira vez enxergou o tamanho do desgaste. Ela percebeu que estava tentando controlar uma coisa impossível, o futuro. E sabe o que aconteceu depois? Ela não virou uma pessoa despreocupada. Ela não passou a achar que tudo daria certo. A mudança foi outra. Ela começou a confiar mais nela.
Porque existe uma diferença enorme entre confiar que nada de ruim vai acontecer e confiar que, se acontecer, você vai encontrar um jeito de atravessar. Essa segunda confiança muda tudo. Você não precisa saber o que vem pela frente. Você precisa acreditar que não será a mesma pessoa quando chegar lá. Porque você aprende, amadurece, encontra ajuda, cria recursos. Você supera coisas que hoje nem imagina. Olha para a sua própria vida. Quantas situações pareciam impossíveis quando aconteceram? E de alguma forma você atravessou. Talvez não da maneira que gostaria, com cicatrizes, mas atravessou. Então, por que a sua cabeça insiste em agir como se você fosse incapaz de lidar com o próximo desafio? Talvez porque ela ainda esteja olhando para você como alguns anos atrás, como você era anos atrás, mas você mudou. Será que chegou a hora da sua mente conhecer essa versão mais forte de você? Antes de terminar, eu queria deixar um pequeno desafio. Hoje, quando perceber que está escrevendo mais uma tragédia na sua cabeça, não tente apagar a história, só interrompa. Interrompa essa escrita. Diga para si mesma: eu ainda não sei. É uma frase simples, mas ela devolve uma coisa que a escassez tenta tirar o tempo inteiro: a possibilidade. Porque enquanto você acredita que já sabe o final, a vida nem teve a chance de contar a própria história. E se esse episódio fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi a previsão que mais consumiu sua energia e que nunca aconteceu. Eu tenho a impressão de que muita gente vai perceber que passou anos sofrendo por histórias que ficaram só na imaginação. E no próximo episódio da série Regeneração da Escassez, nós vamos falar sobre um padrão ainda mais silencioso. Você duvida de tudo, porque depois de viver tanto tempo esperando o pior, você começa a desconfiar até das coisas boas, do amor, elogios, oportunidades, e sem perceber, fecha a porta. Fecha a porta justamente para aquilo que mais deseja receber. Então, te encontro no próximo episódio.